Fala galerinha, continuando aqui a playlist, como você vai ter sucesso na reprodução de pintacilgos. Hoje eu vou falar sobre o tempo que a fêmea leva para colocar o primeiro ovo, aproximadamente. Vou falar sobre o tempo da choca, o tempo que o filhotinho leva para sair do ninho e o tempo que leva para nós separarmos esse filhote da mãe. Pessoal, com relação à alimentação, no período que o filhote nasce, no período que a mãe está com os filhotinhos já fora do ninho, eu tenho diversos vídeos falando a respeito, tá? Aqui é para nós compreendermos quanto tempo leva esse processo entre o macho cruzou com a fêmea até o filhotinho estar pronto, separado da mãe, ok? Se você não é inscrito, já inscreva-se no canal, curta e no final desse vídeo, compartilhe. O YouTube vai sugerir esse vídeo para mais pessoas quando você dá o joinha e principalmente ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que eu já tenho 6 vídeos na sequência sobre esse assunto de como reproduzir pintacilgos, então vou deixar aqui em cima, ó, no encarte. Geralmente fica do lado esquerdo, do lado direito, eu não sei, mas a playlist está aqui, ok? Bom, pessoal, imaginando a situação que eu separei o macho, já separei a fêmea e vamos colocar para cruzar. Neste processo que eu estou mostrando e trazendo para vocês, não tem esse detalhe do namoro, como eu já expliquei em outros vídeos. Ah, Israel, e por que não tem o namoro? Porque se você seguir passo a passo, conforme eu fui orientando nos vídeos anteriores, a fêmea já vai estar pronta para receber qualquer macho, tá? E o macho que você escolheu, lembra? É aquele machinho que está cantando mais, está pronto. Então os dois estão prontos para fazer, né, a acoplação, ok? O processo de namoro, formar casal, é quando há uma situação que eu quero cruzar um determinado macho com uma determinada fêmea e eles não estão se aceitando, então dá para estimular e eles formar casal. Mas seguindo passo a passo que eu falei, conforme nos vídeos anteriores, assim que eu separo um machinho, separo outro machinho e vou separando as fêmeas que estão ficando prontas, você já vai conseguir tirar filhote, a fêmea vai pedir gala e você vai conseguir cruzar. Tendo isso, ok, o machinho cruzou com a fêmea. Quantos dias leva para pôr? Primeiro, que a fêmea quando pede gala é 1, 2, no máximo 3 dias. Em algumas exceções, tem fêmea que enquanto ela não põe ovo, ela continua pedindo gala. Tem uma fêmea aqui com essa característica. Pedir gala é quando a fêmea faz o comportamento de levantar o rabinho e baixar a asa para o macho fazer a cruza, né? Onde ele acopla por cima. Então, tem fêmeas em específico, pede gala por mais tempo, mas normalmente é 2 dias, tá? Levando no máximo 3. E em outros detalhes, fêmeas bem específicas, muito fogosa, que só aceitam um determinado tipo de macho, muitas vezes ela só pede gala um único dia e muitas vezes uma única vez. Então tem que ser um macho já experiente para que acerte rápido aquela acoplação e que fecunde a fêmea, ok? Tendo isso, a fêmea tem aí, né, até 8 dias para pôr ovo, tá? Até 8 dias para pôr ovo. Normalmente ela leva esse processo aí até 8 dias para pôr ovo. Vamos dizer que ela pediu gala um dia, no outro não pediu mais. Daqui a 4, 5 dias a probabilidade de pôr ovo é muito grande. Agora, se ela pede gala um dia, pede o outro, então a partir do terceiro vai-se mais uns 5 até 8 dias, ok? A fêmea colocou ovo. Qual o processo que eu tenho que fazer? Quanto tempo leva? Primeiro que aqui no criatório, eu já mostrei para vocês outras vezes, que eu faço o processo de tirar aquele ovo que a fêmea colocou e colocar um ovinho de plástico. Então, quando ela colocar o segundo, eu faço a mesma coisa. Retiro o verdadeiro e coloco de plástico. Quando ela colocar o último ovo, eu devolvo os ovos dela, ok? E tiro aqueles de plástico. Por que eu faço esse manejo?
para quando nascer, os filhotes nascerem todos no mesmo dia. Então não vai ter aquela coisa, por exemplo, de um filhote ter 2 dias de diferença do outro e, por consequência de ter 2 dias mais velho, eles acabam comendo mais e acaba esmagando o outro filhotinho. Então isso é um manejo que faz com que uma fêmea que põe entre 4 a 5 ovos, por exemplo, vingue todos os filhotes. Não quer dizer que uma fêmea que põe 5 ovos e você não faça esse processo, ela não vai cuidar. Sim, ela cuida, mas lembre-se que há uma probabilidade do último filhotinho que nascer morrer por conta que os outros estão maiores. Eles levantam o pescoço a mais, ele fica por cima dos filhotinhos menor e isso pode ocorrer, beleza? Então, a fêmea colocou ovo. Lembra, como eu falei anteriormente, próximo de 8 dias após os últimos dias da cópula, levando até 12 dias, mas entre 5 a 8 dias a fêmea já coloca o primeiro ovo, ok? Começou a chocar. Vamos dizer que você fez esse processo que eu falei, que é de tirar os ovos e colocarem-os todos ao mesmo tempo. É interessante porque ali você começa a contar a partir daquele dia, tá? A partir daquele dia vai e nasce os filhotinhos. Levam de 12 a 13 dias. Se tiver, eu já percebi aqui que quando tá bem no verão, bem quente mesmo, com 12 dias nasce, mas já aconteceu de fêmeas aqui nascer com 13 dias. Normalmente é com 12, então entre 12 a 13. Beleza? O filhotinho nasceu. Quantos dias leva para sair do ninho? Aí leva, leva 15 dias. Tem filhote precoce que sai do ninho sem nem ter pena formada e dá muito trabalho. Já aconteceu aqui. Normalmente é entre 13 a 17 dias, onde eles já estão bem empenadinhos e tudo. Então, aqui no criatório eu venho muito, né? Eu venho muito, mexo, a fêmea está no ninho, eu mexo. Então, assim, normalmente os filhotes aqui saem com 15 dias, 16 dias. Então, ele já sai bem empenado, bem bonitinho. Mas, muitas vezes, quando você não tem tanta presença, pode acontecer do filhote sair antes, tá? A ave fica curiosa e quer sair. Quando você está muito aqui, ele acaba meio que tendo medo do tutor e fica sempre escondidinho no ninho. É interessante esse comportamento. Então, entre 12 a 17 dias aí para sair no dia. Então, vamos colocar 15 dias. 15 dias sai do ninho, ok? Saiu do ninho, qual é o procedimento que você tem que fazer? Tirar o ninho. Por quê? Porque se você deixar o ninho, a fêmea pode aprontar. E aí, se você não tiver outra fêmea para cuidar dos filhotes, ou um macho, essa fêmea vai começar a pedir gala, pode até pôr ovo sem cruzar e atrapalha toda a criação. Então, assim que os filhotes saíram do ninho, você já retira o ninho. Ah, o filhote está pequenininho, ele vai voltar para o ninho para dormir. Não, se ele saiu do ninho, ele já está apto a dormir no puleiro, no fundo da gaiola, onde for. Você tem que tirar o ninho, beleza? Saiu do ninho, quantos dias leva para separar esse filhote da mãe? Aqui no criatório, pessoal, eu costumo separar o filhote da mãe entre 35 a 40 dias. Nossa, Israel, tudo isso por quê? Não sei se vocês sabem, a fêmea, quando gurgita o alimento no bico do filhote, ela passa o anticorpo dela, principalmente se for uma fêmea saudável. Então, quanto mais tempo o filhote passar com a mãe, isso é melhor, porque aumenta o sistema imunológico do filhote. Então, eu não sou muito fã de criar com seringa. Eu evito o máximo de oferecer só quando uma fêmea morre, a mãe abandona e tal, mas as minhas aves são fortes e tudo mais por conta disso. Eu estico o maior tempo com a mãe possível, tá? Então, entre 35 a 40 dias. Tem filhote que é extremamente precoce. Com 30 dias tá cantando, tá brigando com os filhotes, com os irmãos, aí você tem que separar. Mas, no meu ponto aqui, é 35 dias. Então, moral da história. Quanto tempo leva aproximadamente entre a fêmea colocar o primeiro ovo e nós separarmos da mãe? Aproximadamente 60 dias. Colocou o ovo, 12 dias
para chocar. 12 dias, né, nasceu. 15 dias, né, para separada para sair do ninho. Então aí quando pôs o ovo até sair do ninho, já está dando 27 dias. A mãe está dando alimento. Quanto tempo leva para separar da mãe? De 35 a 40 dias. Então, mais 35 com 27, 63 dias. 63 dias. 62. Entendeu? Então, assim, colocou o primeiro ovo até separar é de 60 a 70 dias. Numa situação mais precoce, menos dias. Numa situação que você quer esticar mais, pode ser 70 dias. Ok? A alimentação quando os filhotinhos nascem. Quando o filhote nasce, eu costumo colocar na água coccidexarão, tá? Isso aqui, depois que eu aprendi isso, me ajudou muito a não perder filhote. Por quê? Porque os filhotes precisam de proteína e principalmente de aminoácidos quando são filhotes. Então eu coloco coccidexarão na água a primeira semana, tá bom? Os primeiros dias eu coloco alimentos mais mole. Então, ovo cozido não falta na gaiola, fica sempre. A Germinex, eu acabo colocando metade da unha de gato de Germinex e preencho de água. Espero inchar, venho soltando com o palitinho e coloco para a mãe. Então, a Germinex umedecida, o ovo cozido. Aqui, como vocês podem ver, só tem ração extrusada e farinhada, tá? Mas quando eles estão reproduzindo, eu coloco semente. Então, a gordura no processo que os filhotes estão se desenvolvendo é muito importante. Então, eu deixo semente. E farinhada que não pode faltar, que aqui está faltando, eu esqueci de colocar. Esqueci não. Eles comeram. Então, galera, o filhote nasceu, tem que ter alimentos molinhos, tá? Outro detalhe. Quem for criar aí de primeira viagem, filhote nasceu. Então a gente está acostumado a ver alguns vídeos, a fêmea na borda do ninho alimentando o filhote, né? E muitas vezes a pessoa, quando é a primeira vez que está criando e reproduzindo, quer ver aquela cena da mãe na beiradinha do ninho alimentando o filhote levantando a cabeça. Só que, amigos, pessoal, essas aves, quando elas estão quietas, só de escutar a minha voz, elas começam a cantar. Conhece o timbre da voz. Então, eu já recebi mensagem de pessoas: Israel, eu acho que a fêmea não está alimentando o filhote, que eu só vejo ela em cima. Ela não está alimentando o filhote, que eu não vejo ela na beiradinha do ninho. Não se preocupe, pessoal. Quando o filhote é recém-nascido, a mãe ela passa maior tempo aquecendo o filhote. E outro detalhe, ela sai para comer, porém, ela deixa por mais tempo o alimento no papo dela, para quando ela gurgitar no filhote, estar mais molinho, porque a garganta dele é menor e tem que ser mais visgoso, mais líquido, entendeu? Então, muitas vezes ela alimenta o filhote no ninho sem nem sair do ninho. Simplesmente ela só afasta um pouquinho, o filhotinho levanta a cabeça e ela, ali mesmo, ela fornece o alimento para o filhote. Quando eles vão ficando grandinhos, 5, 6 dias, que já levantam a cabeça para fora do ninho, aí a fêmea começa a dar o alimento, ela ficando na borda do ninho. Mas quando é recém-nascido, muitas vezes ela não sai nem de cima, ela alimenta e dali mesmo ela faz, tá? Agora, se você quer estimular a fêmea a sair do ninho para alimentar ele, então o que acontece? Quando está no período de choca, o que eu faço? No período de choca, eu não coloco o ovo e não coloco a semente. Os filhotinhos nasceu pela manhã, então eu não sei se ela deu alimento ou não. Quando chegar meio-dia, eu venho, coloco o ovo e coloco a semente. Ela vê o ovo e a semente, aí ela sai do ninho para comer. Ela saiu do ninho para comer, você tira o ninho para fora da gaiola, uns 2, 3 minutinhos,
ela vai comer ali, senão ela come e volta rapidamente para o ninho. Ela vai comer, você devolve o ninho. Quando ela voltar, ela alimenta. Então, são táticas que dá para fazer, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo, foi o último, tá? Então já deixa o joinha, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa o comentário o que achou dessa playlist, se foi interessante, se você está aprendendo com isso. E compartilha para aquela pessoa que precisa desses conhecimentos. Pessoal, lembrando que muitas dessas técnicas que eu uso aqui pode ser usado com outras espécies, principalmente se for espécie nativa aqui do Brasil. Você só vai adaptar a alimentação e o ambiente, mas essas técnicas que eu faço, né, principalmente de ave que andam em bando durante um período do ano e depois fica ele e a fêmea para tirar filhote, essas táticas também funcionam para outras espécies, ok? Então, já curte esse vídeo e compartilha. Pessoal, eu vou estar fazendo outros vídeos, mas encerra aqui a playlist. Esse é o 7º vídeo, então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui!